Como é que tá, jovem? Tudo certo? Meu nome é Caio, sou ilustrador profissional, designer gráfico e fotógrafo. E nesse vídeo aqui eu vou passar uma dica de pintura digital vinculado à finalização das suas ilustrações, tá? Que seria o seguinte: existem alguns recursos que a gente pode utilizar na hora de finalizar um trabalho, e a pintura digital disponibiliza, assim, possibilita um leque maior de opções e praticidade, que seria o seguinte: por exemplo, uma vez que eu tenho uma ilustração concluída, essa aqui é uma ilustração mesmo, um desenho que eu fiz do zero, eu sou ilustrador hiperrealista, caso você não me conheça. Inclusive tem o speed art dessa ilustração aqui, eu vou deixar aí na descrição para você conferir. E o seguinte, quais seriam alguns passos aqui? Você já deve estar olhando aqui nas camadas, você está vendo que eu já tenho alguns pontos chaves aqui para apresentar isso. Então, por exemplo, o primeiro ponto-chave para encaminhar um projeto nosso para finalização seria a criação de luzes adicionais. Como assim? Observa aqui, vou ligar. Ó. Como seriam essas luzes? Você simplesmente estuda aqui no seu ambiente, vou desabilitar o olhinho, criar uma layer nova aqui para mostrar. Você estuda no seu ambiente, vamos supor, a luz aqui da minha composição está vindo aqui do lado superior esquerdo, certo? Então eu teria, por exemplo, pontos de luz com um realce maior aqui em toda a parte direita aqui, ó, da armadura, certo? Então eu vou refazendo aqui, ressaltando alguns pontos chaves, certo? Você pode tirar a opacidade aqui, trabalha em alguns pontos chaves, algumas linhas mais marcantes para você ir criando. Você pode fazer mais expandido assim com o pincel, criando essas luzes adicionais. E você pode também explorar uma luz que vem de outras partes do cenário, por exemplo, uma luz secundária vindo daqui de baixo, que reflete no chão e volta aqui, por exemplo, na perna dele, certo? E eu recomendo você trabalhar com essa luz, nunca branca, tá? Trabalhe com a cor mais ou menos da cor do seu cenário. No caso aqui, o tom médio seria esse tom assim de laranja, e você joga ele bem clarinho assim para fazer essas luzes adicionais. E aí devagar você vai ganhando aí uma iluminação bem diferenciada, tá? E bem original, que dá um realce muito grande na sua ilustração, certo? O segundo passo, que vai depender muito da ilustração, mas se você fizer isso, você tem um ganho bem grande assim de dinâmica nela, de profundidade, que seriam, por exemplo, a utilização de partículas. Sejam partículas de fogo, seja partícula de areia, de poeira, qualquer coisa que você pode trabalhar. Por exemplo, caso eu desejasse colocar partículas de chamas aqui, eu vou criar algumas aqui, por exemplo, fazer uma utilização, vamos supor, dessa forma aqui, vou criar umas branquinhas, utilizar alguns filtros aqui, ó, apaga aqui em determinados pontos, e vamos supor que eu desejasse fazer essa criação dessas partículas desse jeito. Posso fazer testes aqui, trocando alguns modos de mesclagem. Você pode observar que você acaba gerando um dinamismo assim maior na imagem. Então olha só, deixando essas partículas bem reforçadas e utilizando um blur, tá vendo? Vou mesclar essa aqui com a de baixo, ó. Você gera acaba criando uma certa sujeira, certo? Mas tem um limite de até onde você pode fazer com isso, senão você suja demais a sua ilustração. Partículas, no caso eu me refiro, serve a fumaça, nuvem, qualquer partícula mesmo, alguma coisa que sobrepõe a imagem, uma textura, uma poeira, certo? Por exemplo, partículas de folhas, eu gosto muito de colocar nas minhas ilustrações. Ó, aqui no caso, só para dar um diferencial, eu tenho partículas aqui de algumas folhas subindo. Então você pode usar poeira, você pode usar faísca, você pode usar fumaça. Então essa questão dessas texturas assim dá uma diferença, tá? Não precisa ser em toda a imagem. Às vezes você pode trabalhar só num pedaço dela. Como se fosse, por exemplo, você tem alguma luz, vamos supor que essa luz aqui estivesse acesa, certo? Vamos supor que ela estivesse acesa, tá emanando um brilho ali. E eu desejo simular algumas partículas ali, um brilhozinho, alguma coisa assim. Fica legal pra caramba, tá? Então você utilizar partículas em pontos específicos, criar, por exemplo, alguns pontinhos de luz, como se estivesse subindo daqui, ó. Isso aqui dá uma diferença grande na imagem, tá? Na sua ilustração aí, dá uma vida maior pra ela. Então se você for fazer chama, alguma coisa assim, explora isso sem medo, tá? Cria alguns pontos mais claros, uma variação de tom. Explore aí alguns modos de mesclagem que você consegue criar aí uns resultados interessantes, tá? Olha lá, ó, passa uma energia ali, como se estivesse subindo uma chama, certo? Aí fica a seu critério aí explorar. Eu voltei o meu arquivo aqui para recuperar aquelas partículas que eu havia criado. Então a gente teria, por exemplo, a base da ilustração, as luzes extras, depois a questão das partículas, né? Que a gente adiciona as partículas, aí, luz com partícula adicionado. E o próximo passo seria a gente trabalhar com curvas e um balanço de cor, tá? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui nos meus ajustes aqui de curvas
E eu posso trabalhar, por exemplo, aqui eu quero simular um clima mais quente, eu quero adicionar um tom avermelhado nas sombras. Coloca aqui em vermelho, adiciona esse tom por aqui, ó. Eu posso também trabalhar com ele, por exemplo, aqui com Color Balance, com balanço de cores. Trabalho aqui nas sombras, eu adiciono vermelho, adiciono um pouco de amarelo. Trabalho aqui nos meus meio tons, ó, fazendo esse balanço, essa quebra, tá vendo? Então você pode fazer esse ajuste aqui posterior, faz todo esse ajuste, trabalhar com alguma pigmentação de azul, tirando algum brilho, certo? E aí depois que você fizer todo esse ajuste aqui, você estando satisfeito, no caso eu cheguei nesse resultado, você pode observar que deu até uma suavização, a gente também trabalha com contraste, tá? Então você pode, por exemplo, eu posso criar aqui, por exemplo, uma layer aqui de ajuste, né, de brilho e contraste. E eu posso, por exemplo, você pode tirar um pouco desse brilho, certo? Tirar ou adicionar um pouco de contraste. E, por exemplo, caso eu deseje, vamos supor, eu quero esse fundo mais contrastado assim, né, mais escuro e mais contrastado, mas eu não quero que ele fique com esse contraste dessa intensidade. Como é uma máscara mesmo, basta eu pegar aqui meu pincel com opacidade mais baixa, ó, aqui preto, sem hardness, e apago aqui dessas regiões onde eu estou julgando que está muito escuro. Basicamente é isso, tá? Então você fazendo esses ajustes aí finais de brilho e contraste, você pode tirar um pouco a opacidade desse layer de ajuste, você consegue ir chegando aí nos resultados melhores. No caso que eu estou mais mostrando os passos mesmo para essa finalização, olha só, onde eu equilibrei o contraste dele dessa forma, utilizando também esse painel de curvas, que eu posso pegar essa mãozinha aqui, por exemplo, que eu coloco aqui em regiões específicas, ó, nas áreas de luz, eu escureço elas, eu posso clarear as áreas de sombra, e você vai fazendo os ajustes aí até encontrar o melhor caminho para você, tá? Então aqui depois da gente definir esse contraste ali, utilizando todo aquele ajuste de curvas e brilho e contraste, a gente faz os ajustes extras, os finais, olha só, o antes e o depois. O que seriam esses ajustes extras? Aqui é a cereja do bolo da ilustração. Por exemplo, eu posso criar uma nova layer aqui e eu pego, vamos supor, essa questão desse brilho do sol, certo? Eu posso criar, por exemplo, mais raios, assim, ó, dessa forma, passando sobre toda a imagem. Aí você pode trocar o modo de mesclagem aqui, ó. Você pode colocar, por exemplo, Screen ou Soft Light, ó. Você cria alguns detalhes a mais. Você pode criar uma nova layer e faz alguns pontos de luz chave assim, ó. Depois você troca aí para Soft Light, tira um pouco dessa opacidade, certo? Ajustes adicionais que você pode fazer. Fica muito legal, eu vou dar um zoom aqui, ó. A gente trabalhar com o seguinte, você pode trabalhar com a vinheta, forma mais fácil de você fazer isso. Você vem aqui, ó, Filter, e usa o seu filtro de Camera Raw. Se você estiver trabalhando no Photoshop, aí você vai ser mais feliz. Você pode, por exemplo, vir aqui nos efeitos, você clica aqui em Effects e coloca, puxa aqui para a esquerda, você vai criar uma vinheta, tá? Se você não tiver no Photoshop ou não tiver disponível aí o Camera Raw, você pode fazer o seguinte. Você pode simplesmente criar uma nova layer, pinta ela toda de preto, tá? Seleciona aqui, ó, pega a sua ferramenta de elipse e faz uma seleção bem grandona assim, ó. Aperta Delete. Depois você vem aqui, ó, Filter, Blur, Gaussian Blur. Rebenta isso aqui lá em cima, quase no máximo, tá vendo? Afasta aqui um pouco e expande essa vinheta. E você pode tirar a opacidade dela, você pode trocar o modo de mesclagem dela, por exemplo, para Multiply, ó, Overlay, Soft Light. Então você criando essa vinheta, você dá um fechamento maior para a imagem. Você chama mais a atenção do espectador para cá. Você pode utilizar isso aí de diversas formas, seja com desfoque, seja com essa vinheta utilizando preto mesmo, aí vai variar de acordo com a leitura aí da sua imagem, mas é uma dica mesmo, tá? Você pode fazer uso disso. Outra coisa que você pode fazer também, você pode duplicar essa vinheta, tipo uma de overlay e uma de, vamos supor, de multiply, aí você deixa de multiply mais baixo, joga ela para baixo assim, ó. Ali o antes e depois, tá vendo? Começa a dar um fechamento maior na imagem, você chama mais a atenção do espectador pro seu objeto principal aqui. Isso aqui funciona tanto para foto, para ilustração no perfil horizontal quanto vertical, tá? E aí uma coisa que você pode fazer extra seria o seguinte, os efeitos, né, de finalização, fica bem legal você fazer isso aqui, ó. Vou duplicar essa camada aqui. Você pode vir aqui nos seus canais, pega o canal, por exemplo, de vermelho, dá um Ctrl T nele. Você clica aqui e dá um Ctrl T.
Se o Ctrl T não estiver funcionando, pega a ferramenta de seleção, tá? Troca de ferramenta, sai dele, clica em outro, aperta Ctrl A, Ctrl T, aí vai. Dá um toquinho para a esquerda no teclado, na sua setinha no teclado, um para a esquerda e um para cima, dá Enter. Volta aqui pro RGB e vai lá nas suas layers. Vou dar um zoom aqui, você vai ver que legal o efeito que deu. Isso aqui nem sempre você precisa utilizar, tá? Mas dependendo da imagem, dá um efeito bem legal. Olha só aqui, ó. O antes e o depois. Isso aqui você simula uma aberração cromática, tá? E dependendo do caso aí fica legal pra caramba. Você pode somar isso aqui com o seguinte. Você pode pegar a sua ferramenta de nitidez, deixa ela aqui mais baixinha assim, e passa só em alguns pontos que você quer realçar mais. Por exemplo, aqui no capacete dele, ó. Aqui nessas partes mais nítidas, dá um efeito muito realista para sua imagem, que você aproxima ainda mais de uma foto, tá? Você gera uma aberração cromática e ela acaba dando um pop, sabe? Ela salta, dá uma nitidez grande em algumas partes. E fica a seu critério apagar em alguns pedaços ou não. Você pode criar uma máscara ou simplesmente apagar com a borracha. E alguns pedaços que te incomodam. Então, por exemplo, vou deixar a opacidade menor, vou apagar aqui no dedo, algumas partes que dá um certo incômodo. Vou apagar de cá, aqui eu vou deixar, ó, aqui. Então funciona dessa forma, tá? Você pode fazer esses ajustes aí de nitidez. Depois, antes, depois. Fica legal pra caramba. E um efeito final, que você também pode fazer, que dá um resultado fotorrealístico também, é você vir aqui nos seus filtros e usa um pouco de ruído. Pode ser de 5, de 6, mas vai depender também da sua imagem. Então olha só, o ruído aqui, ó. Ele acaba que dá um fechamento maior junto com essa aberração cromática, tá? É coisa sutil, mas dá uma diferença. Então, aqui o antes e o depois, né? A gente pode fazer, por exemplo, aqui a lista dos ajustes, né? Luzes adicionais, partículas, contraste, curvas, vinheta, ruído, aberração cromática. São os processos aí que vão buscar um fechamento melhor aí para sua composição, tá? E aqui até faltou, aqui no contraste curvas também tem o color balance. Então tá aí, ó, luz, partícula, contraste curva mais color balance, vinheta, ruído e aberração cromática. Achando útil, deixa o joinha. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. Brigadão, valeu demais, sucesso!